A maioria das pessoas implora respeito, mas nunca o conquista. Passam a vida tentando agradar, levantando a voz, buscando ser notadas, e mesmo assim permanecem invisíveis. Mas o respeito verdadeiro não nasce do barulho, nem da imposição. Ele nasce em silêncio, da disciplina, da firmeza e da clareza sobre quem você realmente é. Marco Aurélio escreveu: "O homem se torna invencível quando não se deixa dominar pelas opiniões externas." Neste vídeo, você vai aprender como construir essa postura. Porque respeito não é algo que se pede, é algo que se conquista pelo modo como você vive. Conselho 1. Como parar de buscar aprovação? Você já parou para pensar quanto da sua vida foi decidido pelos outros? Quantas vezes você se vestiu de uma forma, falou de um jeito, ou até deixou de agir, apenas para não ser criticado? Esse é o peso invisível da aprovação. Uma prisão silenciosa que você mesmo constrói, tijolo por tijolo, cada vez que coloca o olhar do outro acima da sua própria consciência. O problema é que ninguém admite isso em voz alta. As pessoas se convencem de que estão apenas sendo educadas, mantendo a paz, evitando problemas. Mas a verdade é simples. Quem vive buscando aceitação nunca será livre. Epiteto nos alerta: se você quer ser respeitado, comece por respeitar a si mesmo. E como respeitar a si mesmo se a cada passo você pergunta: o que vão pensar de mim? Essa pergunta é a corrente que prende milhões de pessoas em vidas que não escolheram. Elas estudam o que não querem, trabalham no que não acreditam e vivem como sombras. Tudo porque temem o julgamento alheio. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta agradar, menos respeito conquista. O bajulador nunca é lembrado como forte. O que diz sim para tudo nunca inspira confiança. E é aí que surge a virada estoica. Respeito não nasce de bajulação, mas de postura. De olhar para dentro e decidir que a sua verdade tem mais peso do que qualquer opinião passageira. Pense comigo. O que é mais doloroso? Ser criticado por ser quem você é? Ou viver elogiado por ser alguém que você não reconhece? A resposta a essa pergunta pode ser o início da sua verdadeira liberdade. O segundo conselho: ser firme em valores e decisões. Já percebeu como a maioria das pessoas muda de opinião de acordo com o ambiente em que está? Na frente de uns, fala uma coisa. Na frente de outros, fala o contrário. Vivem como folhas ao vento, levadas pela pressão, pelo medo de não agradar. Mas me diga, como respeitar alguém que não tem raiz? Como confiar em alguém que se curva ao menor sinal de reprovação? Marco Aurélio foi direto. O homem de caráter não se curva diante da multidão. E é por isso que homens firmes em seus valores são raros. E justamente por isso, respeitados. Porque não estão à venda. Não negociam seus princípios. Não mudam de direção porque alguém ergueu a voz ou lançou um olhar de reprovação. A verdade é que firmeza intimida e, ao mesmo tempo, inspira. Um homem que não se deixa dobrar pela pressão externa se torna uma rocha no meio da tempestade. Pode até ser criticado, mas nunca será ignorado. Os estoicos sabiam que a opinião da maioria quase sempre aponta para a mediocridade. E se você seguir a massa, vai colher os mesmos resultados que a massa colhe: fraqueza, confusão e arrependimento. Então, eu lhe pergunto: você prefere ser amado por todos, mas sem identidade? Ou respeitado por poucos, mas inabalável em sua essência? No fim, quem muda de princípios para ser aceito nunca será lembrado como forte. Mas quem permanece firme, mesmo sob o peso da crítica, constrói a autoridade que nenhum aplauso barato pode oferecer. Terceiro conselho: como conquistar respeito sem exigir. O erro de muitos é acreditar que respeito se pede, ou pior, que se implora.
Mas o respeito verdadeiro não nasce da boca, nasce da postura. Você já reparou? As pessoas que mais falam "me respeite" são geralmente as menos respeitadas. Porque respeito não é sobre palavras, é sobre presença. Epiteto disse algo profundo. Seja primeiro o que você deseja parecer ser. Isso significa que, se você deseja respeito, não deve correr atrás dele como um mendigo. Deve se tornar alguém cuja vida e atitudes tornam impossível não respeitar. Um homem que domina a si mesmo não precisa levantar a voz. Sua disciplina já fala por ele. Sua firmeza já é suficiente para silenciar qualquer dúvida. Porque respeito é consequência de coerência. Quando suas ações se alinham ao que você diz, você cria autoridade. E a autoridade não pode ser comprada, não pode ser forçada, não pode ser fabricada. Ela é construída, tijolo por tijolo, todos os dias. O verdadeiro respeito surge no silêncio, na forma como você olha nos olhos, na calma que você mantém diante da ofensa, na clareza das suas decisões, mesmo quando todos estão confusos. Um homem que precisa gritar para ser ouvido já perdeu. Mas um homem que sabe calar, agir e manter a direção em meio ao caos, esse já venceu. Quarto conselho: a importância dos limites. Você já percebeu como as pessoas testam você o tempo todo? No trabalho, alguém exige mais do que deveria. Na família, alguém tenta controlar suas escolhas. Na vida social, sempre há quem ultrapasse a linha daquilo que é aceitável. E aqui está a verdade dura. Se você não impõe limites, você será engolido. Marco Aurélio nos lembra que a alma se torna da cor dos pensamentos com os quais se alimenta. Se você permite abusos, falta de respeito e pequenas invasões, sua alma vai se tornando frágil, corroída e sem identidade. E isso não acontece de uma vez. Acontece pouco a pouco. Primeiro, você cede. Depois, você se cala. Por fim, você perde o respeito dos outros e de si mesmo. Quantas vezes você saiu de uma situação com aquele peso no peito pensando: eu devia ter falado alguma coisa. Eu não devia ter deixado isso passar. Cada vez que você nega seus próprios limites, você mata um pedaço da sua dignidade. Mas o ponto que quase ninguém entende: impor limites não é sobre ser duro com os outros. É sobre ser justo consigo mesmo. É escolher não se trair. É deixar claro para o mundo que você sabe o seu valor. E quando você começa a impor limites, algo poderoso acontece. Você não precisa mais gritar. Você não precisa mais explicar. Sua simples presença já comunica força. E é exatamente aqui que surge a ponte para a próxima verdade. Os limites são como muros invisíveis. Mas o que sustenta esses muros não é a palavra, é o silêncio. O silêncio é a maior arma de quem já não precisa provar nada. Atenção ao quinto conselho: o valor de investir em si mesmo. Muitas vezes passamos a vida buscando a aprovação dos outros, ansiando por olhares de reconhecimento e palavras de validação. Mas há uma verdade dura que poucos têm coragem de encarar. É impossível que os outros enxerguem valor em você, se nem você mesmo se valoriza. Marco Aurélio escreveu: o valor de cada homem está naquilo que ele dá a si mesmo. Se valorizar não é vaidade, é dever. É buscar, diariamente, o conhecimento que molda o corpo, a mente e o espírito. É entender que a verdadeira evolução não nasce do aplauso externo, mas da disciplina interior. Por isso, eu lhe faço uma pergunta. Quando foi a última vez que você buscou ferramentas para se tornar um ser humano melhor? Um ser humano imbatível? O sábio não se perde em distrações inúteis. Ele sabe que cada minuto é um investimento.
e por isso escolhe com cuidado onde deposita seu tempo. Ele lê, medita, treina, alimenta-se com consciência e até mesmo naquilo que consome da internet. Busca apenas aquilo que edifica, não o que destrói. Agora, seja sincero consigo mesmo. Você tem praticado a leitura? Você tem dedicado tempo à meditação, ao treino, à alimentação saudável, a conteúdos que realmente expandem sua mente? Ou tem se perdido em um mar de futilidades, reclamando de não ser valorizado, enquanto desperdiça o que poderia ser sua maior riqueza? Porque se a resposta for não, como você espera ser aprovado por alguém, se nem você se autoaprova? O mais importante, meu amigo, é a maturidade. A maturidade de compreender que o único valor real está em si mesmo. Epiteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a governar a si mesmo. E é exatamente isso. Quando você investe em si mesmo todos os dias, a necessidade de aprovação se dissolve. Você não precisa mais correr atrás dos olhares, porque agora o foco não está em quem te observa, o foco está em quem você se torna. Sexto conselho: a diferença entre ser temido e ser respeitado. Um homem pode até ser obedecido pelo medo, mas será lembrado apenas pelo vazio que deixou. O medo é uma prisão. Ele obriga, mas nunca conquista. Quem vive impondo medo jamais terá lealdade verdadeira. Terá apenas conveniência. As pessoas podem te seguir por medo do que você pode fazer com elas, mas nunca vão te admirar pelo que você é. Já o respeito é uma fortaleza invisível. Ele não se compra, não se impõe, ele se conquista. E quando você o conquista, ele permanece até na sua ausência. O respeito não nasce de uma máscara de força, mas da autenticidade de viver o que você prega. É a diferença entre ser obedecido na frente e ser lembrado mesmo quando não está. Sêneca dizia que um homem é tão grande quanto sua alma, e não quanto o poder que ostenta. E essa é a verdade. Quem busca ser temido revela fraqueza, porque depende da intimidação para existir. Mas quem é respeitado revela grandeza, porque inspira sem precisar ameaçar. Pense em alguém que você admira de verdade. Não é pelo medo que essa pessoa te inspira, é pela consistência, pela integridade, pela firmeza em viver o que acredita. Esse é o poder do respeito. Ele abre portas que o medo jamais alcançará. Então se pergunte: você quer deixar rastros de obediência forçada ou uma marca eterna de confiança? Porque um homem temido precisa vigiar o tempo todo. Mas um homem respeitado já é salvo pelo peso da sua própria reputação. E aqui está a chave que poucos entendem. Respeito não é dado, é construído, dia após dia, nas escolhas invisíveis que você faz. O sétimo conselho: a força do silêncio e da presença. O mundo moderno é um campo de eco. Todos falam, poucos escutam. E nesse barulho ensurdecedor, quem aprende a cultivar o silêncio se torna raro e poderoso. O silêncio não é ausência. O silêncio é domínio. É a escolha consciente de não reagir a cada provocação, não responder a cada ruído, não gastar energia com o que não constrói. Marco Aurélio dizia: se alguém te provoca, lembra-te de que é apenas a opinião dele, não é a verdade. E muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta, porque mostra que você não é escravo da necessidade de provar nada a ninguém. Mas existe algo ainda mais forte: a presença. A presença é aquela energia invisível que um homem carrega quando entra em um lugar. Não precisa levantar a voz, não precisa exigir atenção, ela simplesmente acontece. Porque a verdadeira autoridade não vem do grito, vem da postura. Sêneca lembrava: quem fala muito raramente é ouvido, mas quem vive em coerência é lembrado mesmo no silêncio. A
força do silêncio está em te proteger do desgaste inútil. A força da presença está em fazer com que sua simples forma de viver seja uma mensagem. Então reflita. Você está gastando energia tentando provar quem é através das palavras? Ou está deixando que sua disciplina, suas atitudes e sua postura falem por você? Porque no fim, o homem forte não precisa gritar para ser notado. O silêncio dele já é um rugido que ecoa mais alto do que qualquer palavra. 8º conselho. A consistência no tempo. Respeito não é medalha que se ganha em um momento de glória. É tijolo por tijolo, dia após dia. É fruto da constância, daquela disciplina silenciosa que ninguém aplaude, mas que constrói autoridade de ferro. Epiteto dizia: a vida de um homem é sua filosofia em prática. Ou seja, não importa o que você fala, importa o que você repete. Uma ação pode impressionar, mas só a constância constrói confiança. Pense nisso. Um homem pode ter talento, pode ter carisma, pode até conquistar por um tempo, mas se não sustenta suas escolhas com firmeza, tudo desmorona. Porque a confiança nasce da previsibilidade. Quando os outros sabem que podem contar com você, independentemente do dia, da emoção ou da circunstância. Marco Aurélio nos lembrava que a alma se molda pelas ações repetidas. E isso vale para tudo: caráter, liderança, respeito. Você não se torna respeitado por grandes discursos, mas por pequenos atos, repetidos por anos. Consistência é o que separa quem começa de quem chega. É a marca invisível que faz as pessoas dizerem: ele não é perfeito, mas eu sei que posso confiar nele. Então reflita. Você está vivendo de explosões ocasionais de esforço? Ou está construindo uma base sólida de disciplina que resistirá ao tempo? Porque no fim, o verdadeiro respeito não é conquistado em um instante, é conquistado em silêncio e provado todos os dias. 9º conselho. A verdade como fundamento do respeito. O respeito não nasce de máscaras, ele nasce da verdade. Você pode enganar por um tempo, pode aparentar ser o que não é, mas a verdade sempre aparece, e quando aparece, destrói qualquer imagem construída sobre falsidade. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que um coração simples e verdadeiro. E isso vale mais do que qualquer aparência de força. O homem respeitado não precisa fingir. Ele não vive de fachadas, mas de essência. Porque quem vive na mentira precisa gastar energia sustentando uma versão que não existe. Quem vive na verdade simplesmente é. E é essa autenticidade que inspira. É quando as pessoas olham para você e dizem: posso até não concordar com tudo, mas sei que ele é real. Sei que não se esconde. O respeito verdadeiro não se conquista por medo, não se mantém por aparência, não se compra com palavras bonitas. Ele é o reflexo da sua integridade. E integridade significa ser inteiro. O que você fala é o que você faz. O que você promete é o que você cumpre. Agora reflita. Você está construindo respeito baseado em máscaras ou em verdade? Porque no fim, só o que é verdadeiro permanece. E apenas o homem que vive sua verdade pode deixar um legado que o tempo não apaga. O 10º conselho. A postura que não se abala. O mundo está cheio de pessoas que vivem como folhas ao vento. Um comentário já basta para derrubar o ânimo. Uma crítica já é suficiente para destruir a confiança. Vivem escravizadas pelas próprias emoções e pelas opiniões alheias. Mas o homem posturado é diferente. Ele não se perde em acessos de raiva, não se afunda em lamentos, não se deixa dominar pelo fogo das paixões. Ele entende que emoções são visitantes. Chegam, fazem barulho e, se não alimentadas, logo vão embora. Epiteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E é justamente aí
que a postura faz a diferença. O homem posturado sabe quem é. Ele não vive para provar nada a ninguém. Não busca validação em aplausos, nem se abala com vaias. Sua vida é guiada por princípios, não por sentimentos passageiros. Enquanto a maioria se deixa arrastar pela maré do mundo, ele se mantém firme, como uma rocha no meio da tempestade. E é por isso que inspira respeito, porque transmite segurança, porque sua presença é força silenciosa, que diz mais do que 1000 palavras. A verdadeira postura é viver para si, sem ser refém das expectativas dos outros. É caminhar de cabeça erguida, não por arrogância, mas por consciência de quem se é. Agora pense, você tem vivido como rocha ou como folha ao vento? Sua postura tem mostrado firmeza ou fragilidade diante de qualquer sopro? O conselho final, respeito, não começa lá fora. Respeito começa dentro de você. Se você quer ser um homem respeitado, comece pelo autocuidado. Não falo de vaidade, mas de disciplina. Cuide do corpo, porque sem saúde não há força. Cuide da mente, porque sem clareza não há direção. Cuide da alma, porque sem propósito não há sentido. Busque conhecimento todos os dias, como quem afia a espada antes da batalha. Alimente-se bem, pratique hábitos que elevam e afaste-se das futilidades que drenam sua energia. Trate as pessoas com respeito, mesmo quando o mundo te empurrar para a grosseria. E, acima de tudo, mantenha sua disciplina firme, porque cada escolha molda o homem que você está se tornando. A verdade é simples. O respeito que você recebe é apenas um reflexo da forma como você se trata. Se você se levar a sério, o mundo também levará. Se você se abandonar, o mundo te esquecerá. Portanto, escolha ser alguém que inspira, não pelo discurso, mas pelo exemplo. Não pelo medo, mas pela firmeza. E lembre-se, escolha ser a sua melhor versão constantemente. Não busque o conforto, busque o desconforto. Porque no exército, o soldado forte não nasce da facilidade, mas da dificuldade, da dor, da disciplina. Quer se tornar um ser humano imbatível? Então pare de perseguir o que é fácil e aprenda-se a abraçar o desconforto. É nele que a verdadeira força nasce. Respeito não se implora, se conquista. E se até hoje você ainda precisa pedir, é porque nunca aprendeu a viver de um jeito que o mundo não possa ignorar.